Gente, esse e-mail que vocês têm, eu vou colocar o e-mail aqui para vocês, que esse é o meu e-mail. Deixa eu entrar aqui no chat. O e-mail Douglas Hidalgo. Meu Deus, Douglas Luterano. Luterano. Douglas Luterano. Arroba outlook.com. Então, esse e-mail que está aí, ó, douglasluterano@outlook.com, ele é o e-mail do Skype e também o e-mail em que vocês vão enviar os mapas mentais, tá? Tem um programinha que você pode baixar no seu celular, que é um programinha chamado CS, né? Can Scanner. Scanner. E aí vocês, quem fez o mapinha mental na mão, tira a fotinho desse mapinha mental e manda para mim por esse e-mail, tá bom? Os resumos também que foram feitos, manda para esse e-mail. Quem fez digitalizado, quem fez no computador o mapa mental, é só direcionar tudo isso daí para esse e-mail, tá? Então a gente vai trabalhar por esse e-mail. Também ele é o meu e-mail do Skype. Então, quem quiser conversar comigo via Skype, assim, eu tenho padronizado o Skype, tá, gente? Segunda, quarta e sexta. Porque na terça e quinta eu dou aula no outro colégio. E também estou via remota. Então eu estou tendo que trabalhar assim, como eu estou trabalhando com o luterano. Então é muita gente falando ao mesmo tempo e de repente eu não consigo responder. Então esse e-mail ele vai ficar exclusivo para vocês do luterano. Então esse e-mail do Outlook e o Skype. E aí a gente pode começar a conversar. Professor, no caso de você ser orientador do TCC, manda também, pode mandar. E aí, Laura, fica até mais fácil, porque a gente vai falando pelo Skype, tá? Assim que eu li o seu trabalho, eu geralmente mando as correções para se fazer, e a gente pode conversar e tirar as dúvidas via Skype. Tá? Então a gente vai fazer tudo ali por via Skype, que acho que fica muito mais fácil da gente conseguir se acertando aí, tá bom? Então pode ser assim. Professor, manda um mapa mental, o resumo, até que dia? Até o final da semana. Pode mandar, Gustavo, até o final da semana. Acho que essa semana toda, até sexta-feira, dá tempo para todo mundo mandar aí. Quem não fez ainda, também fazer e mandar. Daí dá para ter um tempo bom aí, depois a gente fecha tudo. Tá bom, gente? De novo, minha palavra de alegria de ver vocês, de saber que vocês estão bem, todo mundo está aí, graças a Deus. Bem, a gente sabe que estaríamos se estivéssemos na nossa toada normal, né? Porém, acreditando que tempos melhores virão, então a gente vai se acertando por aí. Eu estou tentando compartilhar a tela aqui, tá? Para que a gente possa começar a aula. Mas vocês já podem pegar o material de vocês, tá? Página de número 5. Nós vamos falar a unidade 19, que é a sociedade do consumo, né? A sociedade de consumo. E a gente vai tratar sobre o advento aí da sociedade de consumo. Aqui é sempre esse parto, você conseguir compartilhar a tela com o Skype. Eu não sei o porquê, esse Skype acho que tem algum problema com a minha pessoa. Eu não consigo, é um parto. Vamos, meu filho. Me ajuda a te ajudar. Ah, depois também, gente, esses slides eu posso disponibilizar. Esses slides estão bem o material de vocês, tá? Tem um fichamento do material de vocês. Depois vocês me mandam um e-mail aí que eu possa partilhar o e-mail da sala, que eu possa mandar para todo mundo
esse material aí. Aí a gente possa então ir compartilhando. Não vai. Oh, Jesus, como eu perco tempo com esse negócio. Deixa eu fechar aqui ó, a caixa de. Vamos ver se vai agora. Ele não, ele não me ajuda. Esse Skype não me ajuda. Não, filho. Gente, enquanto eu vou tentando compartilhar aqui, e a gente não consegue compartilhar, não sei porquê, demora tanto para fazer isso. Nós vamos falar nesse trimestre, respectivamente, a ideia de sociedade de consumo. Nós vamos nos pautar a tentar entender um pouquinho como o consumo ele faz parte hoje da nossa vida, né? Apesar de toda a crise financeira que nós estamos enfrentando, advento da pandemia, nós precisamos ter uma realidade que o consumo hoje ela é uma parte integrante da nossa sociedade e não tem como fugir dele. Deixa eu só perguntar, gente, enquanto eu estou tentando aqui fazer esse negócio funcionar, é, quantos alunos tem na sala nossa mesmo? Quantos alunos são em, aula, em sala? 20 quantos? Acho que agora foi. 24, né? A gente não vai esse negócio. Ah, abri o chat aqui, deixa eu ver se. 24, né? Acho 24. Tá. Não, estou olhando aqui, estamos em 16, comigo 17. Tem algumas pessoas que não entraram. E a pessoa não pode ficar. É o momento da gente estar tirando dúvidas aqui. Jesus, como uma ajuda? Vai, Skype, me ajuda. Vocês não estão vendo meus slides aí não, né, gente? Não está aparecendo os slides aí para vocês não, né? Só para eu saber. Entrar aqui não, né? Oh, meu Deus do céu. Que demora. Perde 10 minutos para fazer isso. Só me ajuda aí. Agora vai. Pronto, agora foi. Tá, eu vou passar pelo Skype aqui. Eu vou ficar lá na tela. Se de repente alguém fazer alguma pergunta, agora foi, né? Se de repente alguém fazer alguma pergunta e eu estiver lá nos slides eu não ver, porque às vezes não aparece, abre o microfone rapidinho e fala, professor, tem uma pergunta lá, tá? Só para me ajudar nesse sentido aí. Então vamos lá, tá, gente? Acompanhando aí com o nosso material, página de número 5, a unidade 19. Nosso objetivo, então, aqui é identificar a ideia do consumo como prática fundamental da sociedade capitalista. Fique claro, professor, então as outras sociedades não consumiam? Não, toda sociedade consome, tudo bem? Mas nunca antes na história o consumo virou base de produção.
Então, no sistema capitalista, nós temos o consumo como o ponto principal para a produção. É isso que fique muito claro aí. Em sociedades mais é, tradicionais, se a gente olha, por exemplo, as sociedades tribais, eles não precisam acumular, né? Eles precisam ter aquela quantidade necessária de alimentos que eles consomem e ali segue a vida. Eles continuam com a sua vida sem ter nenhum problema. Diferente da sociedade capitalista, que o consumo, então, produção, circulação e consumo são a base da roda do capitalismo. Nós vamos analisar os conceitos sociológicos de mercadoria, o que é mercadoria, e compreender o impacto da cultura e o surgimento da publicidade, né? Como a publicidade vai marcar também o advento aí que nós chamamos de consumismo, né? Ou consumo. Então, na página de número 5 que nós temos, vamos começar. Qual é o significado, então, sociológico daquilo que a gente pode chamar de consumir, né? A ideia de ter ou ser, né? O primeiro parágrafo que nós temos no nosso material é essa ideia que a gente ter ou ser, né? O que eu tenho, então eu sou e preciso ter. Dizem as pessoas que o Bob Marley falava que na sociedade atual as pessoas têm coisas e usam pessoas quando deveriam é, ter as pessoas e usar as coisas. Né? Então, é uma diferença que tem aí. Mas qual é o significado, então, daquilo que sociologicamente nós podemos chamar de consumo? Né? Será que sempre foi assim a ideia de consumirmos? Né? Nós sempre passamos por essa discussão. Então, uma ideia geral e aceita, sem muita discussão aqui, né, sobre o que é consumo. Consumo é, né, a ação da satisfação de uma determinada necessidade. Então, eu consumo a partir da necessidade que eu tenho de satisfazer uma necessidade qualquer que seja ela. E aí, para nós aqui, que fique muito claro, todos os seres vivos consomem, né? As plantas que precisam da luz e da água, né? Os animais que precisam também do oxigênio e da água, os alimentos que aqui estão, né? Aquilo que nós aprendemos em ciências, ainda bem lá atrás, as ideias que são das cadeias alimentares. Então, veja, o mundo está interligado, a natureza está interligada, porém, a ideia de consumo é sempre essa ideia de satisfação. Eu preciso satisfazer uma determinada necessidade que eu tenho, que pode ser uma necessidade da mais natural, né? Necessidade da comida, do sono, do frio, até uma necessidade muito mais específica, muito mais diferente. Então, quando a gente vai falando aqui das necessidades, a, a, as necessidades humanas começam a distorcer das outras necessidades. O que o comentarista quer colocar aqui para nós? Os seres humanos têm necessidades como dos animais, certo? Sobrevivência, alimentação, fome, frio. Porém, existem algo a mais, existe um quê, alguma coisa que determina que as necessidades humanas se diferenciem das necessidades dos animais. E principalmente aqui é este ponto que nos diferencia do restante. Os seres humanos escolhem com qual líquido vão matar a sua sede, assim como a comida que vai beber. Então, isso é um ponto importante aqui na nossa discussão, né? Os seres humanos, eles optam. Né? Vou matar a minha sede com um refrigerante. Mas refrigerante não mata a sede. Para alguns pode matar. Né? Alguém que vai tomar sei lá, um suco ao invés de beber água, né? Alguém que vai escolher, você escolhe, né? Você tem preferências. Eu não gosto do suco tal. Eu gosto do suco tal. O ser humano tem essas preferências. Os animais não. Não, professor, meu cachorrinho tem as preferências dele. Ele não come
tal coisa ele não come, tal outra coisa, tudo bem. Até o ponto que ele tiver fome. Ao ponto que ele tiver fome, ele vai comer indistintamente o que for. Né? O ser humano, por exemplo, ele pode fazer esse tipo de escolha, né? Escolher muito bem se ele quer ou não comer ou consumir um tal alimento. Isso é importante para nós também. Outra coisa que nós fazemos é as roupas. Né? Com que tipo de roupa eu vou me agasalhar? Né? Está na moda ou não está na moda? Ah, cai bem ou não cai bem? Então, tudo isso daí vai sendo características que só os seres humanos têm, em contrapartida, os outros não têm. Então, ademais das transformações da natureza, o ser humano passa a criar ferramentas como lanças, pedras, né? Até mesmo 2,3 de 2 a 3 milhões de anos atrás, as enxadas, pás, serrotes, e até hoje instrumentos extremamente precisos, né? Como sensores, como um micrômetro, um relógio de precisão, um micrômetro que vão ser utilizados aí nas empresas de ferramentaria e tudo mais, para que se possa fazer um tipo de usinagem. Então, tudo isso aí caracteriza como o ser humano consegue se diferenciar dos outros seres, né? Então, para além disso, os seres humanos, em geral, têm outras necessidades, que não apenas as necessidades materiais. Olha que ponto importante aqui. Né? Nós, enquanto seres humanos, não temos apenas necessidades materiais, nós temos necessidades também imateriais, ou necessidades simbólicas. A arte, por exemplo, né? Ouvir uma música, a filosofia, o ato de pensar, mitos, músicas e poesias. Tudo isso, por exemplo, não alimenta o corpo, mas alimenta a alma, alimenta, né, os nossos sentidos. Quando escutamos uma música e aquela música nos faz extremamente bem. Quando assistimos uma obra, seja ela do cinema, seja ela do teatro, e nos sentimos também saciados por aquilo que vemos. Então ainda precisamos, por exemplo, de carinho, de amigo, né, de tempo para descanso. Repare como esse vírus nos é violento, né? Esse vírus nos tira o que? A proximidade, o poder estar junto, o poder compartilhar as alegrias, as não alegrias, né? Mesmo as broncas que fazem parte daquilo que somos enquanto pessoas. Então é muito triste, né? A gente está vivendo tempos em que nos é tirado essa possibilidade, que é a possibilidade da proximidade, que é a possibilidade do companheirismo, que é a possibilidade de nos vermos, né, e nos alegrarmos aí juntos, desse contato que é mais caloroso. Então, o ato de consumir, no sentido da palavra, é de utilizar. E esse ato de consumir, ele é muito antigo, né? Desde que o homem é homem, desde que o homem está no tempo, o homem aí, então, ele consome também, e ele precisa consumir para continuar existindo. Tudo bem até aqui? Alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma colocação? Posso continuar então? Manda aí um joinha, se eu puder continuar. Todo mundo está me ouvindo? Tudo certo? Beleza, então. Na página 5, galera, podem marcar os dois últimos parágrafos. Além disso, e quando os objetos podem ser considerados mercadorias. Tá? Marquem aí esses dois últimos parágrafos. A gente vai entender que a mercadoria, o animal, por exemplo, ele não tem necessariamente a ideia de mercadoria. Para ele, a mercadoria foge a qualquer senso que ele tem, né? Agora, para nós, não. A mercadoria, ela é algo extremamente importante. A mercadoria, ela concorre aqui para nós, essa necessidade que nós temos de sobreviver e ter essas necessidades supridas. Aí vem uma pergunta para nós, que é a pergunta que está no final da página 5.
Mas será que só utilizamos e a necessidade explicariam, perdão, será que só a utilidade e a necessidade explicaria os motivos pelos quais o consumismo acabou se tornando um modo de vida? Não, tá? Não dá para dizer que só a utilidade e a necessidade explicariam. Para que nós possamos explicar por que consumimos, nós precisamos saber e desenvolver a ideia de mercadoria. O que é uma mercadoria? E aí nós temos a mercadoria, bem do latim, mercator, né, que vem dessa palavra do latim mercator, que significa aquilo que tem aquilo que tem a finalidade de ser comercializado. Vamos supor que o Natan está aí na sala, né, Natan? Natan está aí na sala. Vamos supor que o Natan ele queira presentear um amigo ou uma amiga da sala e ele vai produzir um vaso, né? Ele vai fazer um vaso aí, né? Ele vai fazer, né? Vai ser um oleiro. Ele vai produzir um vaso muito bonito. Então ele senta lá na roda, ele produz o vaso, ele faz o vaso, ele pinta o vaso, né? Ele deixa aí o vaso com as características, sei lá, para algum o Alan, né? Vamos pegar aqui o Alan está aí também na sala, né? Ou o Pedrinho, ele vai produzir um vaso São Paulino, né? Ele vai produzir aí um vaso com os emblemas de São Paulo e tudo mais. Ao momento que ele produz o vaso e entrega esse vaso a quem é de direito, o vaso não é uma mercadoria. Bom dia, Alan. Bom dia. O vaso não é uma mercadoria. O que é o vaso? O vaso é um presente. Tudo bem? Então, esse vaso não é mercadoria, ele é um presente. Quando o vaso se torna, então, uma mercadoria? Quando o vaso vai ao mercado. Ou seja, ao invés de ele presentear alguém, o Natan, então, vai empregar esse vaso para o comércio. Então, ele vai estipular um valor neste vaso e vai comercializar o vaso. Então, aí ele se torna uma mercadoria. Então, quando pensarmos aqui em mercadoria, pensemos nisso. Quando alguma coisa é levada ao mercado, ao comércio, ao negócio. Lógico, a palavra não se aplica apenas a objetos produzidos, mas também, por exemplo, a especiarias que eram trazidas, a animais criados e domesticados, a camelos, cavalos e também, atualmente, a prestação de serviços. Tudo bem? Veja bem que nós estamos prestando serviço a vocês, o serviço da educação. Então, em meio à pandemia, precisamos nos reorientar, né? Precisamos aqui fazer algo que era completamente novo para todos nós, para vocês que estão aí assistindo, para nós que estamos aqui transmitindo. Né? Então, nós estamos agora tentando nos especializar numa nova forma de prestação de serviço. Isso também é uma mercadoria, isso também tem um valor, isso também tem um preço a ser pago. Então, quando a gente pensa nessa prática de consumir, virem a página, por favor, página de número 6. Então, quando a gente pensa na prática de consumir, ela é tão antiga quanto a própria humanidade. Né? Pelo contrário, talvez o ser humano só existiu porque a prática do consumir está com o ser humano. Né? Então, o ser humano consome. E é esse consumo que leva o ser humano a se reproduzir cada vez mais. E as mercadorias, ou seja, tudo aquilo que é destinado à troca e venda, também tem essa origem muito remota. A não ser os primeiros seres humanos que faziam a sua própria caça e a sua própria coleta, lembremos que depois que a agricultura nasce, com a ideia que você tem aí do excedente de produção, aquilo que sobra, você passa então a trocar. Ao momento que você passa a trocar, automaticamente isso que você tem se torna numa mercadoria. Tudo bem? Então lembremos bem isso. Mercadoria é tudo aquilo que vai ao mercado. É tudo aquilo que vai se fazer uma troca.
É tudo aquilo que você vai satisfazer a uma determinada necessidade, seja qual for essa necessidade. Tudo bem? Vamos seguir aqui ainda mais um pedaço. Entretanto, foi apenas com a Revolução e as transformações produzidas pela Revolução Industrial, séculos 18 e 19, que se consolidou o sistema que tem por base produção, circulação e consumo de mercadorias, ou seja, o capitalismo. Então, como eu disse para vocês, em toda a história humana, o ser humano sempre consumiu. Porém, nunca foi a lógica, aquilo que Karl Marx pode chamar de modo de produção capitalista. Né? Ou seja, o que é o modo de produção? É a forma como as bases produtivas regulam a minha vida. Ou seja, o capitalismo ele está baseado por causa nesses 3 pontos aqui. Esse é o tripé dele, né? Produção, circulação e consumo das mercadorias. Tudo bem? Página de número 6, vocês podem marcar o segundo e terceiro parágrafo. A prática de consumir e como objeto a mercadoria. Tá bom? Nós vamos ver um pouquinho mais sobre a mercadoria agora. Vamos pensar o seguinte aqui, tá? Vamos pensar essa ideia que está no livro de vocês também. Como objeto, a mercadoria ela tem o quê? Finalidade de satisfação. Né? Então, como objeto, eu tenho uma necessidade de satisfação. Seja essa uma necessidade de um instrumento, de um objeto, seja uma necessidade mais alimentícia, né? De um café e um biscoito. Mas ela tem aqui. É o que o Karl Marx falava aqui, né? As necessidades que compram, venham essas do estômago ou da fantasia. Tudo bem? Fantástico essa ideia aqui. Então, com a mercadoria, ela tem a finalidade de satisfazer as necessidades de quem a compra, seja do estômago, seja de uma fantasia. Então, eu preciso consumir. E principalmente na sociedade capitalista, a gente volta para o começo da aula. Eu sou porque consumo. Né? Nessa sociedade Então, quando você for olhar como é feito aí os padrões de consumo, né, você vai ter a classe A, a classe B, né, deixa eu tentar fazer o B aqui, a classe C, né, o D. Quem for estudar economia, administração, marketing, vai ter que pensar nisso. Ó. O seu produto, aquilo que você vende, vai atender a necessidade de qual classe social? Da classe A, B, C ou D. Então, está dentro disso daqui. Então, essa satisfação está ligada ao quê? À utilidade da mercadoria. Essa mercadoria é útil para o quê? Aquilo que nós denominamos de valor de uso. Valor de uso quando eu vou empregar alguma utilidade para ela. Né? Então, o exemplo que vai ser dado no material nosso é o caderno. Né? Pense, por exemplo, o caderno que compõe o seu material escolar. Ele tem uma utilidade de satisfazer a sua necessidade de anotações e atividades. Então, existe uma ideia de cadernidade. Esse caderno ele é próprio para satisfazer a sua necessidade estudantil. Eu estou estudando, eu vou usar o caderno. Qual é a situação que nos leva aqui, ou qual é o problema que nos leva aqui? A mercadoria por si, ela esconde algo que é o seguinte: quem produziu essa mercadoria? Ou como essa mercadoria ela chegou a ser isso que ela é. Então, por exemplo, você que vai comprar o caderno, não vai se preocupar muito como ela foi produzida. Você quer o caderno, porque você precisa satisfazer uma necessidade própria. Qual é essa necessidade própria? É estudar. Então, eu preciso fazer as minhas anotações, eu preciso fazer os exercícios, as lições, e eu preciso ter algo que eu possa anotar dentro dele, é o caderno. Então, eu não pergunto, ou eu não penso que essa mercadoria ela tem um passado, ela tem uma coisa anterior a ela. Eu não me dou nem conta disso. Permitam, por favor, eu fazer a leitura dos 2 últimos parágrafos. Vocês podem marcar o último, tá? Vou ler os 2 últimos.
Quem é o comprador dessa mercadoria tão especial? O trabalho. Ele vai falando do trabalho, que é o ponto que eu quero chegar aqui. Por que eu estou falando do trabalho? Porque, como eu não consigo ver quem está aqui ou quem produziu isso daqui, a mercadoria ela acaba escondendo uma relação social. Porque em si a mercadoria não existe, a não ser que a relação do trabalho produza essa mercadoria. Então, essa mercadoria, ao ser apenas consumida, ela esconde nela mesma toda uma relação de exploração, toda uma relação social que vai ser a produção desse caderno, que aqui eu coloquei para vocês. Lembre-se de que ele é um produto de uma complexa divisão social. Alguém que cortou a madeira para fazer as folhas, alguém que produziu o arame, alguém que fez os buraquinhos aqui do papel, alguém que timbrou esse papel com essas linhas. Então, veja, há todo um processo de relação social dentro dele que em si, eu olhando a mercadoria, eu não vejo a mercadoria, essa relação social. Ela esconde. E aqui é a grande sacada do capitalismo. Esse capitalismo consegue esconder que dentro dessa relação do caderno existe uma relação humana, existe uma relação social, que é o trabalho. Então vamos lá. Eu vou ler aqui para vocês. Quem é o comprador, então, dessa mercadoria tão especial? O trabalho. O empresário, os diretores, proprietários, hipoteticamente. Atualmente, as grandes empresas. Aí eu coloquei aqui para vocês. Lembrem, né? Lembrem que o trabalhador, ele vende a sua força de trabalho. Assim, a sua força de trabalho, chamada mão de obra, ela é trocada por um salário. Ou seja, o trabalhador agora também é uma mercadoria. Tudo bem? Porque ninguém trabalha porque quer. Ninguém trabalha. A ideia de gostar de trabalhar, né, não quer dizer que você possa não gostar de trabalhar. Mas entende assim, ninguém trabalha pela assim, vou trabalhar porque não tenho nada que fazer mesmo, vou trabalhar. Não, você trabalha porque você tem uma necessidade. A necessidade que você tem é satisfazer, seja elas vontades materiais ou imateriais. Então você precisa trabalhar para ter dinheiro. Dentro da sociedade capitalista, nós já estudamos, a burguesia toma para si os meios de produção, e ao tomar para si os meios de produção, ela relega ao trabalhador apenas a função de vender a sua força de trabalho. Então, o trabalhador, dentro do capitalismo, passa a ser também uma mercadoria. E é estabelecido a esse trabalhador um preço da sua mercadoria, que é o seu salário. Tá? É o preço que é pago para ele no seu salário. Então, no capitalismo, o trabalhador ele também se torna uma mercadoria, porque tem um preço e também é consumido. Fique muito claro, né? O preço que vende e o preço que compra. Então, o trabalho do trabalhador é consumido pelo empresário. Com o dinheiro do salário, o trabalhador então repõe as suas energias, se diverte, educa seus filhos, cuida da saúde, alimenta-se. É logicamente que eu estou sendo muito caridoso aqui, né? Dependendo do salário, muita gente tem que escolher o que vai fazer. Ou vai educar os filhos, ou vai cuidar da saúde, ou vai fazer qualquer outra coisa, né? Principalmente com o salário é muito baixo aí. Mas o que nos interessa é que o salário é aquilo que o trabalhador usa para repor as suas energias. E aí pense nisso que eu estou falando para você, a expressão mercado de trabalho. Eu vou ao mercado de trabalho. O que eu vou fazer no mercado de trabalho? Eu vou me vender ao mercado de trabalho. Poxa, professor, que negócio pesado, né? E o habeas corpus, corpo livre, né? Nessa relação, sim, você não tem mais uma relação de escravidão. Porém, você literalmente se torna numa mercadoria na necessidade que você tem de se vender para sobreviver. Por isso, aqui expressa bem a ideia de que força de trabalho é igual a mercadoria. Então, não tem o que dizer.
força de trabalho é igual a mercadoria. Ponto. Tá? Então é o que a gente tem aí. Tudo bem até aqui, gente? Vocês estão comigo? Alô, alô, alô. Estão comigo? Não estão comendo, dormindo, né? Tudo bem? Beleza, então. Até aqui é bem simples. A gente vai seguindo aí. Nossa, vamos correr aqui um pouquinho mais, porque já são meio-dia e 23. Essa aula acaba meio-dia e 30. Meio-dia e meia. Vamos lá. Seguindo, então, nesse nosso conceito, quem é o comprador? É o que eu estava lendo para vocês aqui, tá? Quem é o comprador, então, desse trabalho, dessa mercadoria, né? Que nós vamos chamar de trabalho? É o empresário. Ou seja, e aí a gente vai resumir muito bem isso aqui. Quem compra força de trabalho é aquele que tem os meios de produção. Então, quem compra força de trabalho é o burguês. Então, nós vamos lembrar dessa frase, né? O burguês é o burguês, né? O dono dos meios de produção. Nós já estudamos tudo isso daqui quando falamos da Revolução Industrial. Qual foi a grande sacada da burguesia? A burguesia tomou para si a propriedade dos meios de produção, ou seja, máquinas, ferramentas, local de trabalho e utiliza da mercadoria trabalho para produzir mercadorias. E é aquela questão, então, né, que nós temos aqui. O capitalista, né, ele é o quê? O dono do capital. É ele que tem o capital, tanto para investir, tanto para comprar. Qual é o grande problema que nós estamos tendo hoje? Né? Essa é uma ideia central. Quem depende de quem, né? Muita da gente falava assim, quem depende de quem? O burguês que depende do trabalhador ou o trabalhador que depende do burguês? Né? Nós hoje estamos vendo que as relações são muito mais contrárias. Né? A burguesia, porque não tem trabalhador, ela está falindo. Né? E o trabalhador, porque não tem trabalho, está morrendo. Então, assim, essa é uma relação bem complexa do sistema capitalista, mas que põe o seguinte: o burguês é aquele que é o dono do capital, é aquele que tem ele tem o dinheiro para investir no capital produtivo, improdutivo, para produzir mercadorias, para comprar máquinas, para fazer uma série de fatores que vão condicionar a ele essa possibilidade de saída, essa possibilidade de melhorar a sua vida, de melhorar as suas condições. Tá? Porém, à medida que nós vamos analisando isso, né, que o trabalhador produz a mercadoria, ele transfere, então, o valor a ela. Então, o que é? Isso aqui é Adam Smith, lembremos de Adam Smith. Adam Smith vai dizer que a riqueza vem do quê? Do trabalho humano. Então, não é da terra, não é da produção, não é do produto. De onde vem o valor? De onde vem a riqueza? Do trabalho humano. Tanto Adam Smith quanto David Ricardo vão pautar em cima disso. Os neoliberais, né, o Mises, Friedman, né, eles vão dizer que vem do consumo, tudo bem? Eles vão colocar que o lucro vem do consumo, né, a riqueza. Eu concordo com a teoria clássica do liberalismo, né? O trabalho é o único produtor de valor. Quem produz aí, porque você não consumiria se não houvesse trabalho, né? Se não houvesse a produção de mercadorias. Então, parte da mercadoria fabricada, por exemplo, em uma semana, seria então equivalente do salário do trabalhador, né? Esse excedente vendido aqui. Isso na teoria do Karl Marx, né? do Karl Marx, é chamada de mais-valia. O que é a mais-valia? Mais-valia é o tempo não pago ao trabalhador. Ou seja, o trabalhador ele produz durante 10 horas, né, uma quantidade X de mercadorias, porém, o valor pago a ele já é cumprida, por exemplo, nas primeiras 3 horas. Ou seja, as outras 7 horas do nível de 10 ficariam apenas como valor, né, não pago ao trabalhador.
Alguém poderia colocar, certamente, a pergunta, mas professor, o burguês não está cedendo à máquina, o burguês não está cedendo à empresa e tudo mais, então ele é justo ficar com ele. Tudo bem, você pode pensar assim. Porém, se o burguês não tiver com quem ele trabalhe, ele não vai ter como produzir. Está claro isso daí, a pandemia que nós estamos vivendo. Então, uma relação puxa a outra. Então, não entendamos que é justa essa relação em um dado momento de exploração também. Então, que fique claro isso aqui para nós. Assim nós seguimos. Assim, se o operário já produziu o correspondente ao seu próprio salário, o dinheiro que o capitalista usa para pagar o salário retorna em forma de mercadoria. É lógico, tá? Então, o próprio salário pago é uma mercadoria e é lucro desse capitalista. Esse aqui, então, é o processo que permite ao empresariado aumentar o seu capital, daí porque a gente chama isso de sistema capitalista. Tudo bem? Deixa eu perguntar aqui, já são 10 horas e 29 minutos, ou 10 horas, meio-dia e 29. Alguma pergunta, gente? Perguntas? Eu vou só terminar com o fetiche da mercadoria. Aí a gente encerra essa aula, tá? Eu só vou encerrar com o fetiche da mercadoria, que é a próxima aqui. Na teoria marxista, né, do Marx, que é a que a gente está usando aqui, que é o livro de vocês, ele vai dizer o seguinte: no capitalismo existe uma espécie de dom especial. Dom aqui é bem no conceito religioso, tá? Bem no conceito religioso mesmo. Uma capacidade mágica. O Marx vai dizer que existiria no capitalismo uma forma mágica na qual ocultaria ou faria desaparecer, por algum tipo de encanto, a natureza do trabalho humano. Ou seja, ao olhar o caderno, eu não vejo que esse caderno é fruto do trabalho humano, mas sim apenas uma expressão da existência dele. Parece-me que o caderno vem do nada, né? No caso que o Marx está dizendo aqui. Essa relação de ocultamento das relações sociais, o Marx chama de fetiche da mercadoria. Alguém perguntou alguma coisa aqui? Alguém chamou? Não sei. Tá. Então, para o Marx, eu estou terminando já essa aula, esse ocultamento seria chamado de fetiche da mercadoria. O que é isso? A mercadoria parece ganhar vida e independência de maneira mística. Ou seja, mesmo dá uma ideia do seguinte: se não tiver o trabalhador, o caderno vai existir, como se máquinas pudessem se operar sozinhas, né? Como se o burguês pudesse produzir tudo sozinho. Então, é nesse sentido que o Marx consegue pegar que essa ideia de mercadoria, ela rompe, né, com a realidade da desigualdade. Aí o Marx escreve, né, a crítica econômica, né, o Capital, a crítica da economia política. Ele diz o seguinte: a mercadoria, esta misteriosa, a mercadoria é misteriosa simplesmente por encobrir características sociais do próprio trabalho dos homens, apresentando-as como características materiais e propriedades sociais inerentes aos produtos do trabalhador, do trabalho. Por ocultar, portanto, as relações sociais entre trabalhos individuais dos produtores e o trabalho total, ao refletir como a relação social existente à margem deles, como propriedades perspectíveis e imprescindíveis aos sentidos. Uma relação social definida, estabelecida entre homens, assume a forma fantasmagórica de uma relação entre coisas. Então, para o Marx, o fetiche da mercadoria, página 7, marquem o parágrafo aí, fetiche da mercadoria, ele é a relação de encobrimento, de ocultação da exploração do trabalho. Beleza, meus queridos? Perguntas? Não, professor, eu quero almoçar, eu estou com fome, não comi nada ainda. Ah, tá. Acredito que você não comeu nada.
Alguma pergunta, galerinha do bem? Estão ainda comigo? A Terra chamando, galera. Terra chamando o terceiro B. Galera chamando. Certo, então, gente? Estamos. Acredito, Gustavo, que vocês ainda estão aí. Eu quero crer que vocês estão aí, sim. Vou crer, vou imaginar que. Gente, muito obrigado. Boa semana para vocês. Um beijão no coração de todo mundo aí. Muita saudade de vocês. Né? Vamos continuar orando e confiando e pedindo ao Papai do Céu que muito em breve todos estejamos juntos aí. Tá bom, gente? Deixa marcado aí. Nós vamos voltar depois aí, talvez acho que na próxima semana, falando sobre a ética da poupança e o consumo final aqui. Tá bom, gente? Muito obrigado. Um beijo. Tchau, tchau. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente. Eu que agradeço. Tchau, Gi. Tudo de bom. Falou, Natan. Obrigado. Gabriele, beijão para todos. Até. Tchau, Pedro. Para nós. Bom almoço. Tchau, querido. Tchau, querida. Tchau, tchau. Tchau, Ruiz.